será que eu sou introvertido ou será que eu sou extrovertido? Eu tenho um testezinho que a gente faz, não é um teste normativo, não é um teste restrito, é só mesmo para a gente ter uma ideia de como que a gente se comporta, de qual atitude nós temos, será introvertido ou extrovertido. Eu vou deixar na plataforma para vocês, quem quiser fazer o testezinho, né, pode baixar o teste lá e fazer, tá bom? Mas assim, a gente pode muitas vezes ao final do teste, ou com observação da nossa própria vida, a gente fala, não, mas eu não sei realmente se eu sou introvertido ou extrovertido, porque, né, no momento eu me comporto introvertidamente, em um outro já me comporto de maneira extrovertida. Como é que eu posso entender isso? Então, existem novos estudos, né, a cada dia, como eu já falei, a evolução humana é sempre, né? Então, assim, existem novos estudos que mostram que há pessoas que circulam muito bem entre as duas atitudes. E eles deram o nome de ambivertido. Então, se no seu teste você fizer e der assim meio a meio, digamos assim, não se preocupe, você pode ser um ambivertido, ok? E isso é uma personalidade muito boa, né? Porque você pode se sair muito bem em qualquer ambiente, propostas novas, objetos novos onde você direciona a sua energia, você vai saber ali lançar mão de qualquer das atitudes, ok? Então, vamos falar agora das funções psicológicas. Jung, ele não satisfeito, né, com somente as atitudes, né, o introvertido e o extrovertido, porque ele não conseguia determinar, né, com exatidão que as pessoas do mundo inteiro são divididas nessas duas atitudes. Ele via dentro da atitude introvertida, por exemplo, pessoas diferentes dentro desse grupo. E dentro dos extrovertidos também ele via pessoas diferentes entre si, né? Todos aqui desse grupo do extrovertido tinham comportamentos diferentes, tinham maneiras de agir diferentes. Então ele falou, não é só isso, deve haver algo mais. Daí, pesquisando mais, ele se voltou também para a filosofia, ele se voltou para as religiões, para observar esses comportamentos. E daí ele definiu 4 funções. Quais serão essas 4 funções? Vejamos. Além das 2 atitudes, né, Jung distinguiu 4 funções psíquicas. São elas: pensamento e sentimento, sensação e a intuição. Pensamento e sentimentos são opostas entre si, e a sensação e a intuição também são opostas entre si. Vamos ver isso bem direitinho aqui na frente. A classificação dessas funções psicológicas. Nós temos as funções perceptivas, né? Existem 4 funções. Dentre essas 4 funções, 2 são perceptivas, que são de percepção, que é a sensação e a intuição. Elas, como eu disse, são opostas entre si e elas são irracionais. Isso é muito importante a gente ter isso muito bem definido para que a gente possa perceber no outro, em nós mesmos, essa função. Então vamos lá, a sensação e a intuição, elas são funções perceptivas e elas são irracionais. Por quê? Porque nós recebemos essas informações, digamos assim, do ambiente
através dos nossos sentidos e também através do nosso inconsciente. A sensação é através dos nossos órgãos dos sentidos que nós percebemos o mundo, né? Através da visão, do tato, do olfato, audição, nós recebemos a informação do mundo, por isso que ela é perceptiva. E é inconsciente também porque a gente não para pensar se está frio ou se está quente, simplesmente a gente sente, a gente chega em um ambiente, a gente não vai pensar qual é a cor da parede, como que está organizado, não, a gente simplesmente percebe, a gente vê. E a intuição é por meio, né, inconsciente, a gente simplesmente tem uma ideia do que possa vir, a gente percebe possibilidades. A gente vai destrinchar também um pouco mais à frente. E também nós temos as duas funções de julgamento, né, que é o pensamento e o sentimento, que também são opostas entre si, a gente vai entender isso direitinho, e elas são funções racionais. Racionais por quê? Porque você, por exemplo, chega do ambiente, você não vai pensar na cor da parede, você já viu, é uma cor branca. Você não vai, mas se você usa mais a função pensamento, digamos assim, você vai pensar, né, no material que foi usado, a maneira que foi colocado, então você julga, né, aquele ambiente, digamos assim. E a função sentimento também, ela é de julgamento, porque você vai dizer se eu gosto ou não gosto daquela cor, né? Se é bonito, se é feio, então você lança ali um julgamento. Então são essas duas funções, pensamento e sentimento, são funções de julgamento. Sensação e intuição são funções de percepção. Então, as funções de julgamento, elas são racionais e elas são opostas entre si. É muito bom a gente compreender isso. A primeira delas é o pensamento. Essa função, ela discrimina, julga e classifica os fenômenos a partir da lógica e da razão. Então, a pessoa que tem essa função, pensamento, ela usa mais a lógica, ela tem mais disposição para pesquisas, para a fundamentação teórica de alguma coisa. É aquela pessoa que não aceita qualquer coisa, ela quer saber como que foi fundamentado, como que é feito. Se você traz alguma informação para uma pessoa que tem essa função pensamento, ela logo vai dizer assim, onde está escrito isso, né? Como é que isso se dá? Então essa é a função pensamento. A função sentimento, né, que também é de julgamento e ela é racional, essa função faz a avaliação dos fenômenos a partir de uma dimensão valorativa, né? Tem esse nome sentimento, mas ela é bem diferenciada da emoção, né? No sentimento, a pessoa faz uso mais do juízo de valor das coisas. O sentimento julga o valor intrínseco das coisas, né? O que eu acabei de dizer, ou seja, valores pessoais, sociais e culturais. As funções de percepção, né, elas são irracionais e elas são opostas entre si também. São elas, né, a primeira é a sensação, é uma função que privilegia as informações recebidas pelo sentido, como eu falei, né, a visão, a audição, né, o tato, o paladar. E a outra é a intuição. Trata-se de uma apreensão perceptiva dos fenômenos, pessoas, objetos, fatos, pela via inconsciente. Busca os significados, as relações e as possibilidades futuras
da informação recebida. Então é aquela pessoa que sabe algo, né, mas ela não sabe como explicar a maneira que ela sabe. Ela vê uma possibilidade e ela acaba falando para alguém, olha, isso aqui muito bom. Aí a pessoa vai perguntar como que ela sabe disso, ela não vai ter essa resposta, essa explicação. Por quê? Porque ela recebe essa informação via inconsciente. Então, cada pessoa, né, cada ser humano, segundo Jung, possui uma função superior, né? Dentre as 4 funções, cada pessoa, né, tem uma delas como sendo essa função superior. O que é essa função superior? Ela é consciente, é uma função consciente. Tendo essa superior, a que é oposta a ela tende a ser a inferior, quer dizer, inconsciente. E também tem uma função auxiliar. As outras duas, né, uma delas a gente pode fazer uso como uma auxiliar. Então veja aí nesse gráfico que eu coloquei. Por exemplo, essa pessoa, né, que aparece aqui, ela tem a sua função superior, sensação. Automaticamente, vamos dizer assim, a função inferior dela seria a intuição. E ela pode ter, né, como função auxiliar o pensamento ou o sentimento. No caso dessa pessoa aqui, ela tem o sentimento como a sua função auxiliar. Então, as funções que está aqui acima dessa linha pontilhada é consciente e abaixo inconsciente. Isso aqui é importante a gente perceber isso aqui, porque na nossa vida nós precisamos uma hora ou outra lançar mão de alguma dessas funções. Por exemplo, eu tenho a minha função superior sensação, como mostra aqui, e de repente em alguma situação da minha vida eu precisaria lançar mão ali da intuição, ou, né, como mostra aqui, a inferior dela é pensamento. Eu não tendo essa função desenvolvida, eu acabo, né, entrando em dificuldades, problemas, por não saber como lidar com certa situação que exige de mim uma função, um pensamento, por exemplo, né? Então a ideia é que nós desenvolvamos todas as funções. O que é que determina a minha função superior? É onde eu permaneço mais tempo, né? Tudo que eu resolvo, a maneira de ver a vida, a maneira de proceder, sendo da função, digamos, sensação, como mostra aqui no exemplo, então eu vou dizer que a minha função superior é a sensação. É onde eu mais permaneço. Ok, gente? Então vamos lá. Como que é que a gente então pode dizer o que é um tipo psicológico? Aqui no nosso slide está dizendo: as 4 funções psíquicas, juntamente com as 2 atitudes de introversão e extroversão, representam os tipos psicológicos. Então vamos, né, dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que ela tem por função superior dela pensamento, digamos. Então logo a inferior é sentimento. E ela pode ter as outras 2, a intuição ou a sensação, como sendo a sua auxiliar. E ela também está dentro das 2 atitudes. Em uma delas, ela pode ser introvertida ou extrovertida. Então, com isso, Jung ele determinou os 8 tipos, né, de pessoas. Portanto, nós temos 4 funções combinadas com as 2 atitudes. Então, dentro do grupo
da extroversão, tem pessoas que funcionam, né, no pensamento, outras sentimento, outras sensação e outras intuição. Então pode ter uma pessoa que é extrovertida, porém ela é pensamento. Ela pode ser introvertida e pensamento também. Isso vai distinguir a maneira que essas pessoas funcionam. Então, dentro do grupo da extroversão, tem pessoas que funcionam nos 4 funções. E dentro do grupo da introversão, também tem pessoas, né? Pessoas que funcionam dentro das 4 funções também. Beleza? Então, nós temos aí 8 tipos psicológicos. Enfim, né, o que a gente pode dizer a esse respeito? Podemos dizer que a sensação nos diz que algo existe. O pensamento nos diz o que é esse algo. O sentimento dá valor e um propósito, e a intuição nos mostra as possibilidades do que a gente pode fazer com esse algo. Então, essa é uma conclusão que Jung chegou a respeito das 4 funções. Ok? Eu também fiz um exercíciozinho, um pequeno exercício de fixação. Eu vou deixar também na plataforma, né? É importante que vocês baixem esse exercíciozinho e respondam, porque esse conteúdo ele é um tanto assim, bastante técnico, vamos dizer assim, e é interessante e é importante que a gente compreenda bem ele, tá certo? Então baixem lá o exercício e respondam. E leiam também a apostila, tá? A apostila vai estar lá também disponível na plataforma. Então vamos lá. A gente vai ver agora cada tipo, né? Cada tipo, sendo ele extrovertido ou introvertido. E isso é importante para que a gente identifique as pessoas, né? Principalmente os nossos clientes, quando chegam. A maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de pensar, a gente já conhecendo como que é esse tipo psicológico, a gente saber identificar nele. E é importante também para que a gente identifique em nós mesmos, né? Eu acredito que o mais importante dessa caminhada, dessa jornada, é nós conhecermos a nós mesmos. Então vamos lá. Primeiro vamos ver os tipos extrovertido. Cada função dentro desse tipo extrovertido. O pensamento extrovertido. Sua atitude tende constantemente a estabelecer ordem, lógica, clara entre as coisas concretas. Sua conduta é pautada segundo regras rigorosas, dentro dos seus princípios, que aplica também aos outros, sem fazer a estimativa de nuance pessoal. Quer dizer, ele coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Os princípios, as regras, né, os pensamentos dele, né, fecha o pacote e todo mundo tem que se encaixar ali. Esse é o tipo pensamento extrovertido. Ele tem por sua função inferior, né, o sentimento introvertido. Dificuldades de expressar afetividades e emoções também são características desse pensamento extrovertido. Muitas vezes são emocionalmente infantis e dependentes, apresentando súbitas e violentas explosões de afeto, representando perigo para si e para o outro. Dentro desse grupo, nós percebemos hábeis políticos, homens de negócios, advogados, entre outros. Então, essa pessoa tendo o sentimento introvertido como a sua função inferior, aqui como a gente viu agora, a pessoa quando ela precisa lançar mão desse sentimento introvertido, ele vai acabar entrando
né, em parafuso, vamos dizer assim, porque se ele não souber lançar mão disso, aquela pessoa muito rígida, rigorosa, cheia de regras, e ela precisa, né, de um pouco de sentimento ali, ela não vai saber como fazer. Então há situações que ela vai passar na vida em que vai haver grande sofrimento, exatamente por não ter esse conhecimento de que ela precisa deixar mão um pouco desse pensamento, dessa rigorosidade e usar mais a questão do afeto. Certo? Vamos lá para o próximo extrovertido, o sentimento extrovertido. Essa pessoa, ela tem por sua função inferior o pensamento introvertido. Ela mantém adequada relação com os objetos exteriores, são de expressões alegres, acolhedoras, pessoas afáveis, meigas, né? Guia-se pelo julgamento valorativo do que lhe agrada ou não no mundo exterior, pessoas, ideias e objetos. Ela olha para a pessoa, pela maneira que o outro é, o objeto se porta, ela vai dizer se gosta ou se não gosta, se é legal, se não é, né? Se é válido, se não é válido. Então ela se guia mais por esse julgamento de valor, né, do mundo externo. Segue as regras gerais de convivência socialmente aceitas, né? Tem muitos amigos. Essa aqui são pessoas que não têm muito problemas em seguir regras. Essa pessoa também, a matemática, a reflexão filosófica, são áreas onde esse tipo não se move à vontade. Aqueles grandes discursos e tal, não é muito a praia desse sentimento extrovertido. Alcançam sucesso como modelos publicitários, arquitetos, decoradores. Isso não significa que pessoas de outras funções ou de outra atitude não vá se encaixar, né? Como eu falei agora há pouco, o pensamento é mais um político, mais um advogado. Isso não significa que um sentimento extrovertido não seja bons advogados ou políticos. São mais as tendências, aqueles que se encaixam mais, e aqueles que a gente percebe mais dentro, né, dessas áreas. A sensação extrovertida, como que se comporta isso? Prefere descrição minuciosa, exata dos objetos. Procura sempre explicar os fenômenos pela sua redução às causas objetivas já estabelecidas. Então é aquela pessoa que gosta tudo muito certinho, preto no branco, né, colocar os pingos nos is bem direitinho. São pessoas bastante minuciosas, né? São aquelas pessoas que chegam em um ambiente, um ano depois ela vai saber descrever aquele mesmo ambiente. Fulano, se for uma festa, por exemplo, né? Tinha a minha amiga que estava com aquela roupa, com aquele perfume, com aquele penteado, ela vai saber descrever tudo isso. Isso é a pessoa que é sensação extrovertida. É pragmática e prefere executar uma tarefa do que planejar. São pessoas muito boas para atividades operacionais, né? As pessoas sensação extrovertida, elas gostam muito mais de fazer do que planejar algo, né? Não se preocupa com o significado das coisas e não percebe novas possibilidades. Elas vivem bastante o aqui e o agora, né? Mas sem ter um olhar um pouco mais distante. A função dela inferior é intuição introvertida. Quando essa função dela, né, a sensação extrovertida, vem a falhar, essa pessoa tem pensamentos de destruição, catástrofe, são aquelas pessoas muito assustadas, né? Diante da iminência do perigo, ela já pensa o pior. São esses problemas, digamos assim, que a sensação extrovertida tem. Principais expoentes desse tipo são engenheiros, mecânicos, trabalhadores técnicos, homens de negócios, empresários e por aí vai.
A intuição extrovertida, esse tipo está sempre farejando novas possibilidades, coisas que ainda não assumiram formas definidas no mundo real. Então é aquela pessoa um tanto sonhadora, ela começa a ver, ela tem ideias e tal, coisas muito futurísticas. É a pessoa motivada mais para atividades de planejamento do que execução de tarefas, é o contrário da sensação. A sensação extrovertida, ela gosta mais de executar, de fazer o que deve ser feito. Uma pessoa planeja e essa sensação vai executar muito bem. Seria interessante colocar sensação e intuição juntos, porque a pessoa que é intuição extrovertida, ela vai planejar toda a atividade e a sensação ela vai executar. Ficaria muito legal isso aí. Facilmente dá início a atividades novas. Também, eu estou falando agora da intuição extrovertida, tá? Se facilmente dá início a atividades novas, também do mesmo modo as abandona no meio do caminho. Isso também é uma característica dessa sensação, intuição introvertida. É uma pessoa que planeja bastante, mas pouco ela coloca em execução. Ela tem muitas ideias, ela começa um planejamento, mas no meio do caminho ela já vê uma outra coisa, uma outra possibilidade e acaba abandonando essa primeira. Ela vai ter como função inferior a sensação introvertida, Quando essa pessoa, dentro dessa intuição extrovertida, quando falha essa função dela, surgem sintomas de hipocondria, fobias, sensações físicas das mais absurdas possíveis, Então essa pessoa já logo tem aquele sentimento de adoecimento, ela começa a ter fobia das coisas, porque quando essa função dela não está valendo em alguma situação, ela não funciona bem, ela acaba entrando nesses sintomas aí